Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para poder ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Quero que você, aí na sua casa, abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Abra sua Bíblia, vamos meditar em um texto, somente o versículo 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, que diz assim: para lhe abrir os olhos, e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé. Esse é o texto da palavra de Deus. Eu gostaria de ler mais uma vez. Para lhe abrires os olhos, e das trevas o converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse é o texto da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde algumas coisas simples a gente começa a dar valor. Coisas que outrora era tão comum e agora a gente acha que tem um valor enorme. E é a respeito disso que eu gostaria de pensar. Em tempo de quarentena, não interessa qual é a marca do seu carro, se ele é um carro de luxo ou se é um carro esporte, porque todos eles estão na garagem, todos estão parados. Não interessa qual, se você comprou uma roupa nova, porque não dá para ir ao shopping, não podemos nos deslocar para passear ao cinema. Então, em tempos de quarentena, algumas coisas passam a não ter tão valor assim como nós dávamos anteriormente. E coisas simples começam a ter valor, como simplesmente sair com os filhos para chupar um sorvete no shopping, ou simplesmente você sentar à mesa com a família num restaurante para poder comer. Coisas simples, como alguns irmãos têm dito: olha que vontade de ir à igreja. Aqueles que às vezes falavam: nossa, o conjunto tal vai cantar de novo a mesma música, e hoje, mesmo que ouça aquela mesma música, tem um valor, porque faz tanto tempo que não ouvimos e não estamos juntos. A palavra de Deus, ela fala que algumas coisas que eram comuns, algumas coisas que eram simples, e Deus fez algo tremendo. E é a respeito disso que eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Às vezes, coisas que nós não damos tanto valor assim, pode surtir um efeito eterno. E é a respeito disso que eu gostaria de compartilhar. Esse texto que nós lemos, Paulo está falando, ou está contando o seu testemunho para o rei Agripa. O rei Agripa que se propôs a defendê-lo em uma causa. E Paulo muito bem poderia ter contratado um melhor advogado, já que ele estaria sendo julgado e poderia até levá-lo à morte. No entanto, ele entende que aquele momento seria mais importante não de se defender, mas de pregar o evangelho da palavra de Deus. E é a respeito disso que eu quero falar, porque sempre Deus fez assim. Deus sempre usou pessoas comuns e momentos simples ou coisas simples para poder trazer um resultado eterno. A leitura que nós fizemos hoje em Atos dos Apóstolos capítulo 3, na nossa leitura oficial, diz que Pedro e João ia à oração. Se você for meditar na palavra de Deus, você vai ver que isso era comum. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele finaliza o texto dizendo que eles permaneciam na oração no templo todos os dias. Todos os dias eles estavam na oração do templo.
Todos os dias os apóstolos permaneciam. Mas no capítulo 3 diz que eles foram à oração, que já era comum, que já era coisa que eles faziam constantemente, porque eles permaneciam neste momento da oração. Em outras palavras, já era de costume, era coisa simples, assim como você fazia indo ao círculo de oração, assim como você fazia indo à igreja, eram coisas simples, mas aquele dia foi especial. E olhe, preste atenção, eram homens simples, pescadores. Em Atos dos Apóstolos capítulo 4, quando eles são julgados, os sacerdotes e os escribas ficam apavorados. Quem são esses homens? Eles não são letrados, eles não são estudados. No entanto, que autoridade que eles têm? Deus usando pescadores, pessoas comuns, e Deus sempre fez isso. O Senhor sempre agiu dessa forma, para poder multiplicar os pães. Foi um menino que trouxe os pães e os peixes para alimentar uma multidão, pessoas comuns. Deus levanta um profeta que era plantador de sicômoros, o profeta Amós no Antigo Testamento, simplesmente um plantador, alguns diziam homem do campo, um caipira. No entanto, Deus vai levantar ele para pregar para as nações. Deus vai levantar um outro homem simples, que até se dizia, olha, eu sou o menino, é Jeremias. No entanto, Deus fala, não diga sou o menino, porque eu vou falar a palavra para você, e você vai trazer para os reis, para as nações. O Senhor sempre usou pessoas comuns, o Senhor sempre usou os momentos simples da vida. Um dia, o Senhor sentado à beira de um poço, descansando, veio de encontro a ele uma mulher para pegar água. Um dia simples, um dia comum, fazendo coisas que todo mundo faz. No entanto, nesse dia, esta mulher que teve o encontro com Jesus, a mulher samaritana, ela vai conseguir pregar o evangelho para toda a cidade em que ela morava, e todos vão se converter. Um dia comum, um dia simples, mas que teve um resultado eterno. O Senhor, volta e meia, Ele usa essas situações. Os discípulos estavam indo ao templo comumente, mas naquele dia, o Espírito de Deus fala ao ouvido. Não era um dia normal, era um dia comum, porque eles andavam, mas naquele dia, o Espírito de Deus fala, olha, esse daí vai andar hoje. Esse daí vai ter a sua vida mudada hoje. E eles falam, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pescadores simples, fazendo o que era comum, mas o resultado vai ser eterno. Este homem que era coxo desde nascença, ele levanta, põe-se em pé e entra no templo, adorando e saltando e glorificando a Deus. Se junta toda uma multidão para ver aquilo, porque ele era conhecido, porque naquele dia Deus quis fazer algo eterno. Nós devemos estar prontos para isso. A igreja deve estar pronta para isso. Embora nós estejamos em casa, é na sua casa que você se junta com a sua família para orar. Agora não pode vir à igreja para orar, mas você orando no seu lar, você orando no seu quarto, você orando com a sua família, talvez seja nesse momento que Deus queira fazer algo que pode mudar a sua vida, o seu chamado, o ministério da sua vida, da sua família e dos seus filhos. Talvez em coisas simples. O louvor que é cantado, outrora nós não fazíamos, mas agora nós estamos fazendo culto domiciliar. E agora você fazendo culto, pode ser que no meio do louvor, aquele seu vizinho que não gostava de você, está numa situação bem complicada como você está, e também começa a ouvir o louvor, e ele pode se converter pelo louvor que está sendo cantado. Coisas simples como ir ao mercado e de repente você encontra alguém e está todo mundo agora, até as pessoas que não eram cristãos, até os ateus agora estão falando em Deus.
Todos agora estão fragilizados, querendo saber o que está acontecendo e até perguntando: mas isso está na Bíblia? Todos estão perguntando a respeito disso. E talvez a conversa do mercado não seja uma coisa simples. Talvez é o dia que Deus quer te usar para aquela pessoa. Talvez você que esteja achando que as coisas estão acontecendo por acaso, eu quero dizer para você que é cristão, que conhece a palavra de Deus, que nada acontece por acaso. O Senhor está no controle de todas as coisas. E talvez nesse momento simples de ir ao mercado, Deus pode usar você para uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho. Talvez lá na sua vizinhança, as pessoas vão pedir para você a respeito da palavra, se isso realmente está na palavra, e você tem que estar pronto para poder dar a razão da sua fé. Nós devemos entender o momento, porque por conta dessa situação, as pessoas até que nunca creram em Deus, ou que não citavam o nome de Deus, agora cita. E talvez esse seja o momento para que você pregue o Evangelho, para que você fale do amor de Deus. Eu sei que depois que isso passar, a igreja vai voltar mais forte. Eu sei que depois que isso passar, a sua vida será modificada. No momento de quarentena, parece que nós começamos a ficar mais sensível à voz do Espírito. Por conta do silêncio, parece que agora nós temos mais tempo para ouvir a voz de Deus, porque a correria, os afazeres são colocados de lado, porque a nossa vida está em risco. É momento de você parar para meditar quando Deus te dá um sonho. A igreja fazia isso. É momento de nós pararmos para ouvir Deus simplesmente num cantar de um pássaro. É momento de nós ouvirmos Deus através da sua palavra, porque fazia tempo que você não a lia. É momento de nós estarmos sensíveis ao Espírito, porque talvez nesse momento tão difícil é onde Deus pode te levantar para uma chamada que você nunca imaginou. Deus usa momentos simples, pessoas comuns, mas o resultado vai ser eterno. O que aconteceu é que nós, no decorrer da nossa fé, da nossa caminhada, no decorrer da nossa comunhão com Deus, é maravilhoso estarmos na igreja cheio, ouvir palavra de Deus. Como é gostoso toda semana ser edificado, como é gostoso ouvir um hino que alegra o coração, e a gente acha que nós devemos estar somente em quatro paredes, só recebendo, e agora Deus nos chama para compartilhar. E agora Deus te chama para dividir com o seu vizinho. Se você estiver com a sua lamparina cheia, você vai poder compartilhar. A palavra de Deus, a qual nós lemos, diz que Paulo, ele escreve ou ele se defende e ele conta o testemunho da sua conversão no caminho de Damasco. E isso ele está fazendo para o rei Agripa, para os governadores e para todos os que estavam naquele lugar. Paulo entendia que aquele momento não era um momento comum. Paulo entendia que aquele momento era um momento especial. Era uma oportunidade única dele pregar o evangelho ao rei Agripa. E aqui para nós, para que você possa entender quem era o rei Agripa, o avô dele foi aquele Herodes que mandou matar as crianças na época em que Jesus nasceu. No dia que Jesus nasceu, os reis magos passaram e falaram: olha, está nascendo um rei, e eles não voltaram para comunicar aonde a criança nasceu, e o rei revoltado mandou matar todas as crianças, e José teve que fugir para o Egito. Esse era o avô do rei Agripa. O pai dele é o rei
Herodes, o tetrarca. O pai do rei Agripa é aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista e ofereceram numa bandeja. O pai do rei Agripa é o que estava no dia do julgamento de Cristo. O pai do rei Agripa é que manda matar Tiago, o apóstolo. O pai do rei Agripa é aquele que vai morrer comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Entanto o seu avô ser um assassino de crianças, entanto o seu pai ter matado os profetas e homens de Deus, Deus permite que Paulo tenha um encontro com esse homem, que é neto de uma linhagem tão má e tão cruel. E Paulo entende que se defender não é tão importante, porque o evangelho tem prioridade. A palavra de Deus, ela muda, ela cura, ela transforma, ela traz esperança, ela pode mudar o seu vizinho que outrora era seu inimigo e vai passar a ser seu amigo. A palavra de Deus tem poder de transformar vidas, corações, e Paulo entendia isso. É por isso que ele vai trazer a palavra para o rei Agripa. O Senhor Deus é tão maravilhoso que Deus, Ele tem a sua misericórdia alcançando até as outras gerações. Embora o avô e o pai tenham sido homens maus, o Senhor permite que o rei Agripa ouça a palavra de Deus a ponto até de se converter. Quem somos nós para escolher quem deve ouvir ou não, quem deve ser salvo ou não? Se por conta dessa situação Deus quiser salvar toda a humanidade, que você possa ser instrumento de Deus. O Senhor Deus, Ele tem tudo no seu controle. O problema é que nós, por estarmos envolvidos numa igreja, às vezes tão ativa, tão movimentada, com tantas atividades, nós esquecemos dos primordiais, das coisas que são fundamentais. Talvez por termos tantos congressos e tantas festas e tantos eventos, pode ser que nós tenhamos esquecido da base. E o momento que estamos vivendo, parece que o coronavírus é mais eficiente que as nossas pregações. O coronavírus parece que é mais eficiente porque baixou a bola de um monte de gente aí que parou para pensar em Deus. Parece que a situação que estamos vivendo é tão eficiente que algumas pessoas que nem creem em Deus agora crê e pede oração. Mas nós não podemos perder o primeiro amor. E Paulo, enquanto se defendia, ou enquanto contava o seu testemunho para o rei Agripa, ele fala de algo que é fundamental, que a igreja não pode esquecer jamais: o propósito pela qual Deus criou a igreja, o propósito pela qual Deus nos chamou para o evangelho da salvação. E é isso que Paulo cita ao rei Agripa no versículo que nós lemos. Rei Agripa, Deus me chamou no caminho de Damasco, teve um encontro comigo, e ele disse para mim qual era o meu objetivo. E o meu objetivo, Deus me chamou, foi para abrir os olhos, para das trevas converteres à luz, para tirar os homens do poder de Satanás e trazer para o poder de Deus, para que no final eles alcancem herança juntamente com os salvos em Cristo Jesus. Você não pode perder esse propósito. Eu sei que estamos passando por um momento difícil, mas eu quero trazer à sua memória para que nós fomos chamados. Eu quero trazer para você o que é igreja.
A igreja, ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra. Se todo mundo estiver desesperado, a igreja não está. Se todo mundo estiver em situação difícil, nós cremos que o nosso Redentor vive. A igreja, ela entende que governos passam, políticas passam, exemplos passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não interessa se você é uma pessoa simples, não interessa se você é uma pessoa comum, não interessa se o que você está fazendo é algo simples. Se você se deixar ser usado por Deus, Deus vai fazer algo eterno no seu lar, na sua família, no seu vizinho, na sua cidade. Deus é poderoso para curar, mas Ele quer que as pessoas creiam. E como vão crer se não há quem pregue? Paulo diz que ele foi chamado para abrir os olhos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o homem, o Deus do presente século cegou. E Paulo diz que a sua chamada é para abrir os olhos. Assim como aconteceu com ele no caminho de Damasco, ele vai para a cidade, ele entra dentro da cidade com a escama nos olhos, aonde o homem foi e ora por ele e as escamas caem dos seus olhos. Paulo estava dizendo: olha, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para orar e através da oração abrir os olhos do necessitado. Eu fui chamado pela palavra de Deus para que através da oração Deus abra os olhos da minha família, dos meus amigos, dos meus familiares, daquele que eu conheço, e isso só acontece através da oração. Eu não consigo convencer ninguém que está com os olhos fechados. Eu não consigo convencer ninguém que tem os seus olhos fechados. Somente a oração tem poder para abrir os olhos. Somente a oração tem poder para mudar pensamentos. Ele diz que através da oração ele foi chamado para abrir os olhos, e ele fala: olha, eu queria que todos os meus irmãos da minha fé se convertessem, e a minha oração é essa, para que eles creiam em Deus, e sejam salvos juntamente comigo. Paulo falando isso a respeito dos judeus. Ele continua dizendo que a sua chamada é para converter os homens das trevas para a luz. A conversão do homem que vive em trevas para a luz só pode acontecer através das boas novas de salvação, só através da palavra do Evangelho. Você precisa orar pelos seus familiares abrir os olhos, mas você precisa pregar a palavra que é poderosa para converter das trevas e trazer para a luz. É a palavra de Deus que tem poder de abrir os olhos daqueles homens, porque a Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu a luz, mas por causa dos seus pecados eles queriam ficar no mesmo lugar que está, continuando mantendo o seu status quo, vendo a luz, mas não queria ir para lá. O Senhor Jesus é a luz. O Evangelho de salvação traz boas novas, traz esperança para todo homem possa se salvar, e nenhum nome há que o homem possa se salvar a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso é a boas novas, essa é a boa notícia. Você pode sair das trevas, você pode deixar a vida de outrora, você pode deixar a vida de pecado e vir para a luz de Cristo, para ser uma nova criatura e ter uma nova vida. Isso só acontece através da pregação do Evangelho. Depois, Paulo diz que depois que ele abre os olhos e se converte das trevas para a luz, Paulo diz: e alcançar perdão dos pecados. Requer que o homem saia do seu status quo, requer que o homem saia das trevas e queira ir em direção a Cristo.
Porque se ele vai em direção a Cristo, se ele tem vontade, se ele tem ansiedade por Cristo, se ele deseja o Cristo crucificado, ele vai encontrar remissão dos pecados, porque todos aqueles que buscam o Senhor, vai encontrar, e Deus jamais vai desprezar o espírito contrito, arrependido e humilhado. É esse o propósito da igreja, para que as pessoas se convertam e sejam salvas, para que as pessoas encontrem perdão e se livrem de tamanha culpa e pecado que tem levado, e o Senhor Jesus chama: vem e leva o meu jugo, porque esse é suave e leve. O Senhor é poderoso para perdoar os pecados, e seja ele qual for. Mas há uma necessidade do homem ter os olhos abertos, através da oração, a necessidade dos homens ouvir a palavra que o chama para se arrepender e caminhar em direção à luz, para então alcançar perdão de pecados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por fim, Paulo finaliza ao rei Agripa e aos que estavam, dizendo o seguinte: depois que acontece todo esse processo de abertura de olhos, de mudança das trevas para a luz, da conversão do poder do diabo, o poder do diabo é a ação onde opera o pecado, onde o homem vivia em pecado, em maldade, e agora ele vai para o poder de Deus, onde no poder de Deus tem perdão, tem misericórdia, tem salvação, tem cura. O homem que vivia no poder das trevas, vivia no poder do engano, vivia no poder de Satanás. O homem que enganava, o homem que roubava, quando ele se converte a Cristo, quando ele muda para o poder de Deus, a Bíblia diz que quem roubava não rouba mais. Agora é poder de Deus. Outrora estava no poder do diabo, que opera neste mundo: engano, corrupção, roubo, violência e morte. Mas quando ele se converte, quando ele sai do poder de Satanás e vai para o poder de Deus, ele encontra amor, misericórdia, paz e salvação em Cristo Jesus. O poder de Deus que opera na sua vida traz esperança. O poder de Deus que opera na sua vida traz paz. O meu viver é Cristo e o morrer é ganho. O cristão não teme a morte, porque agora ele está no poder de Deus. Ele sabe que o seu Redentor vive. É esse o propósito da igreja: abrir os olhos das trevas, converter o homem à luz, tirar o homem do poder de Satanás para o poder de Deus, para que alcance perdão dos pecados. E por fim, a coisa mais gloriosa, Paulo finaliza dizendo o seguinte: depois do perdão dos pecados, em algumas versões está dizendo que ele encontre sorte, que ele entre na lista, que ele passa a figurar, a constar com aqueles que vão receber a herança dos salvos, que ele, Deus, nos prometeu, a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o propósito da igreja, porque depois que a pessoa passa por todo esse processo, ele tem o seu nome escrito no livro da vida, e a Bíblia diz que lá no céu não haverá mais choro, nem morte, nem dor, porque todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida têm direito à herança eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero te convidar
você que está no seu lar, a saber que nada que você faz é simples. Eu quero dizer para você que está no seu lar, que você não é uma pessoa comum, porque o Espírito de Deus está na sua vida, para fazer todo esse processo, e poder transformar. É só através do Espírito de Deus, é só através da palavra, é só através da oração, que o Senhor é poderoso para quebrar grilhões, para abrir os olhos, para trazer das trevas para a luz, para sair do poder do diabo, e a pessoa andar no poder de Deus, e por fim, perdão dos pecados e vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que a igreja aguarda, é isso que eu e você aguardamos. Se este mundo terminar daqui para amanhã, nós esperamos novos céus e nova terra, e se não terminar, a mesma mensagem que foi dado para o rei da Babilônia: fique o Senhor sabendo que nós só vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.